Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. Você já consegue aplicar inteligência artificial no seu negócio? Se a resposta for não, uma grande oportunidade é acompanhar uma palestra sobre esse tema que acontece hoje aqui em Joinville. Daqui a pouco a gente fala sobre a palestra, mas vamos entender um pouquinho, né, sobre a importância da discussão do tema. Estamos recebendo Dieter Burguetti para falar sobre este assunto, inteligência artificial. Dieter, bom dia, bem-vindo, meu caro. Obrigado pela presença. Bom dia, Marcos, Fernando, amigos da Jovem Pan, uma alegria, um prazer estar com vocês aqui nessa semana, começando, e falar sobre esse importantíssimo tema aí, atual e importante para o futuro, né, das empresas, dos negócios e o nosso futuro também, que está aí sendo falado nesse momento. A gente costuma dizer que é o futuro e o presente ao mesmo tempo, né, porque é uma discussão muito grande e as empresas precisam se atentar, né? Qual é a questão que a gente pode fazer, a relação que a gente faz da inteligência artificial com os negócios? Não dá mais para separar uma coisa da outra, né? Não dá para separar. Existem diversos tipos de inteligência artificial que as empresas podem se beneficiar para otimizar seus processos, para acelerar, aumentar a lucratividade. E esse é um dos objetivos de trazer essa discussão à tona, né, nessa palestra que foi citada. E essa palestra está muito rica, porque a gente está trazendo convidados que, além da própria palestra, a gente vai montar um painel para bater um papo ali, responder perguntas e responder perguntas também da plateia, para o pessoal estar realmente tirando as dúvidas e tirando essa mistificação e esses medos, né, relativos a uma nova tecnologia. Pois é, Dieter, é isso justamente que eu queria te perguntar, né? A gente sabe que toda mudança, todo novo gera um certo desconforto. Mas na tua opinião, você como profissional da área, né? Como é que você está enxergando tudo isso? As pessoas ainda estão muito assustadas por não entender ou talvez por até medo do que isso possa ocasionar lá na frente? Eu acho que é um misto dos dois. Você tem aí o que as pessoas ainda não entenderam, dos benefícios, porque eu sempre falo assim, todo mundo que me pergunta, faz essa pergunta, eu falo, isso é uma ferramenta. Então a gente tem que se aproveitar dessa ferramenta para otimizar os processos, para otimizar a nossa maneira de trabalhar no dia a dia. E tem uma parte que realmente está assustada porque fala assim, vou perder meu emprego. E a gente precisa desmistificar isso também um pouco, porque novos empregos vão surgir, né, com o advento dessa nova tecnologia. Ao mesmo tempo que assusta para alguns, a gente acaba lembrando, né, Dieter, que essa comparação você pode explicar muito melhor do que eu, por você é especialista no assunto. Quando a gente fala mais a inteligência artificial, enfim, ela traz algumas preocupações, mas há muito tempo, por exemplo, quando a gente precisa falar com uma agência bancária, você acessa lá um WhatsApp, é um robô que está fazendo atendimento. Já é inteligência artificial. Sim, e o que aconteceu, quando conversávamos há um tempo atrás com um banco, a gente estava conversando meio que com o algoritmo, que ele escolhia os caminhos que ele ia lidar. Agora a gente está falando realmente com uma inteligência que ela tem uma linguagem natural, então você reclama, né? Eu brinco, eu falo assim, é como se tivesse um assistente muito poderoso que você fala, eu preciso de um roteiro de viagem, e ele vai te dar um roteiro de viagem. Eu preciso de um roteiro de viagem de 3 dias de baixo custo para Gramado, e um dos dias eu vou trabalhar em Gramado, e ele vai te fornecer essa resposta de maneira muito natural. E quem está brincando aí, ou está usando uma das tecnologias de inteligência artificial, que é o ChatGPT, por exemplo, você chega no final e fala assim, não gostei. Ele pede desculpas realmente. Por quê? Porque é uma linguagem natural te dando as respostas que você precisa naquele momento. Ô Dieter, e no mundo dos negócios, né? Muito se fala na questão do oceano azul e do oceano vermelho, né? E a inteligência artificial, ela pode nos colocar nesse chamado oceano azul ou não? Vai depender do que a gente vai fazer com a inteligência, né? Se a gente usar ela como uma ferramenta, a gente vai navegar no oceano azul, vai entrar primeiro. E ontem eu estava escrevendo um pequeno texto falando sobre esse assunto, e é muito importante para Joinville estar antenada para sair na frente, enquanto o oceano ainda é azul, né? A inteligência artificial, ela está chegando, vai sumir uma série de coisas do nosso cotidiano, como por exemplo tarefas complexas, isso some. Tarefas perigosas, maçantes, sujas, repetitivas, isso some. E o que fica? Né? Fica para nós o que é criatividade, o que depende de emoção, o que depende de empatia, o que depende de uma decisão complexa, isso ainda fica. Então a gente tem que aproveitar esse oceano azul nesse momento, colocar nas empresas, no mundo dos negócios e utilizar como uma ferramenta muito forte, se a gente não fizer, outros vão fazer.
E aí, como transformar a cultura dentro das empresas para esse momento do presente e futuro quando a gente fala em inteligência artificial? Porque não adianta você ter a tecnologia, ter investimento, mas se não tiver a cultura já transformada no ambiente corporativo, né? Cultura a gente modifica de várias maneiras. Uma delas, eu sempre falo assim, é a educação, né? Elevar o nível de consciência das pessoas. Então, essa palestra mesmo hoje já tem esse objetivo. Então, por isso que a gente está fazendo uma divulgação muito massiva para realmente levar o empresariado, para eles entenderem como que elas podem aproveitar melhor, nesse momento, essa tecnologia, colocar dentro, elevar o nível de cultura, mudar o mindset, né? E a gente aproveitar o máximo que der nesse primeiro momento já, né? Ô Dieter, e a pergunta que muita gente se faz agora, né? E aí, o ser humano tem que se preocupar em algum ponto, né? Devido a essa, enfim, né, rapidez com que vem crescendo a inteligência artificial e tudo mais? Tem que se preocupar no sentido de que tem que avançar também numa velocidade muito parecida. Tem dois exemplos que eu gosto de dar, que uma é com relação aos Estados Unidos. As universidades, elas já estão aplicando provas e fazendo trabalhos com os alunos, e no final eles falam assim: me dê o prompt que você usou no chat GPT, de como que você pesquisou, como que você trouxe esse trabalho. Porque muito mais importante além da resposta, e ela tem que ter coerência, né? Porque no fim das contas você tem que saber interpretar a resposta, mas também como que você está pesquisando. E outra que saiu na semana passada, Londres formou um comitê a nível governamental para colocar projetos de lei para facilitar tanto a adoção quanto regulamentar a adoção, porque tem questões éticas ligadas aí também. A ética é muito importante nesse momento. Então já está tendo movimentos a nível político de colocar regras bem claras de como adotar e como utilizar a inteligência artificial. A palestra hoje na CIG, né, acontece a partir das 6h30 da tarde. A boa notícia também, né, Dieter, é o seguinte: a palestra é gratuita, né? Você vai atender todo mundo lá por um bate-papo bem esclarecedor. Isso que é bacana, né? Sim. Não só eu, mas nós teremos também o Castilho, que é presidente do Núcleo de Automação da CIG. Eu estou na função lá no papel de vice-presidente do Núcleo de Solução e Negócios. E nós teremos também um convidado da TI Flux e um convidado da Bosch. E a Bosch, eu trabalhei na Bosch, eu falo isso com muito orgulho, é uma das empresas que eu considero mais inovadoras no mundo. Ela não é muito de falar isso, mas é uma das empresas que mais põe patentes por dia no mundo, que são 3 a 5 patentes por dia. Isso mostra o quão inovadora ela é, e nós teremos um convidado que vai vir exclusivamente de Curitiba para trazer esse assunto de como ela utiliza dentro dos seus processos. Então, é uma excelente oportunidade para todo mundo. Ô Dieter, a palestra, a entrada é gratuita, mas tem que se inscrever antes. Tem que se inscrever, e o endereço é o bit.ly/painel_IA, IA maiúsculo, e todo mundo convidado aí para esse super evento, como vocês estão falando, vocês já falaram, é gratuito, mas tem espaço limitado dentro do auditório. Então, quem puder se inscrever, mais rápido possível. É uma ótima oportunidade. Dieter, obrigado pelo bate-papo, por a gente conversar sempre sobre inteligência artificial, os assuntos que dominam a nossa cidade também, sempre esclarecedor. Bom evento para você e toda a equipe hoje lá na CIG. Obrigado, e obrigado pela oportunidade de estar falando desse assunto importantíssimo aqui para todo mundo, e estou à disposição para voltar sempre que quiserem. Muito obrigado. Boa semana, igualmente. Grande abraço.